No fim de 2010, uma mulher chamada Diana Thompson era uma analista de dados em um grande cassino em Las Vegas. Ela tinha acabado de terminar um relacionamento e estava tentando passar um tempo online para esquecer dos problemas dela. Um dia, quando ela estava mexendo no Facebook, ela encontrou um vídeo que tinha viralizado. O vídeo se chamava Um Garoto, Dois Gatinhos. Só que esse era só o primeiro vídeo de uma cadeia de outros que ia gerar um resultado terrível. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto. Então não se esqueçam de deixar o like se vocês gostam desses vídeos. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem que gostam também. Se inscrevam no canal, que me ajuda muito o engajamento para produzir mais vídeos longos para vocês. Nesse vídeo em específico, eu quero deixar um grande alerta, porque o conteúdo do caso que eu vou falar aqui é extremamente perturbador. Tem violência com animais, tem descrições gráficas de cena do crime. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo você não assistir esse vídeo. Tenho certeza que vão ter outros vídeos aqui no canal que vocês vão assistir e vocês vão gostar também, e que a gente vai se ver em outro lugar. Então, fica o alerta, esse vídeo vai ser um tanto quanto perturbador. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram também, mandarem temas que vocês querem ver aqui no canal, e bora pra história. No vídeo Um Garoto, Dois Gatinhos, tem uma pessoa que tá vestindo um moletom com capuz verde, tem 2 gatinhos em cima da cama e ele começa fazendo carinho nesses gatinhos. Tem uma música de fundo tocando e a pessoa que tá lá, ela esconde a maior parte do rosto, mas dá pra ver que ele tem uma franja loira. De repente, ele pega um daqueles sacos de embrulhar a vácuo, coloca os 2 gatinhos dentro, pega um aspirador de pó e suga todo o ar. É óbvio que os 2 gatinhos filhotes morrem. O vídeo mostra até eles pararem de respirar e finalmente falecer. E é extremamente perturbador. Já aviso que aqui no vídeo do canal não vai ter nenhuma cena explícita. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou colocar. Eu mesma não vi, eu vi só alguns pedaços do vídeo que não mostram de fato o que ele tá fazendo. É claro que se vocês tiverem curiosidade, vocês conseguem encontrar na internet, mas enfim, eu não recomendo. E existe uma regra gigante na internet que é: não mexa com gatinhos. Esse vídeo, inclusive, é inspirado no documentário Don't Fuck With Cats, da Netflix. Não é publi, mas poderia ser. Enfim, depois desse vídeo viralizar, começou uma grande caçada na internet pra achar quem foi o responsável por um vídeo terrível e ainda por se vangloriar do que tava fazendo. Nunca tantas pessoas se uniram pra um objetivo comum. Mas pra que eles poderiam ligar? Pra polícia? Eles não tinham nenhuma informação sobre a pessoa. A única informação que eles tinham era o que tava ali no vídeo. Eles conseguiam analisar os objetos que tinham na cena pra tentar descobrir de onde esse cara era. Mas o vídeo também foi postado por uma conta fake. Então foi criado um grupo no Facebook pra encontrar quem era o responsável. Uma das participantes mais ativas era a Diana. Um outro cara que tava se atentando aos fatos e não tava se deixando levar pela emoção era um homem chamado John Green. Ele e a Diana se juntaram e eram os que mais estavam pesquisando o que estava acontecendo. O vídeo foi postado por um perfil chamado You Only Wish 500. E esse usuário tinha deixado um comentário bem debochado no vídeo, dando risada. No perfil dele do YouTube, ele tinha curtido um vídeo do filme Prenda-me Se For Capaz. Se vocês já assistiram esse filme, vocês sabem que é um filme do Leonardo DiCaprio e é baseado em uma história real. É de um cara que era super golpista e ele não conseguia ser pego, ninguém conseguia capturar ele. Então talvez esse cara que postou o vídeo dos gatinhos estava tentando fazer uma afronta para as pessoas, do tipo, vocês nunca vão me pegar. Então a única coisa que eles tinham para fazer era começar a pesquisar no vídeo se tinha alguma coisa que mostrasse em qual parte do mundo esse cara tava, porque eles não tinham nenhuma informação. Basicamente o que ele tinha era um cobertor com um rosto de lobo em cima da cama. O quarto parecia ser bem pequeno, dava pra ver a porta, dava pra ver uma tomada que tinha ali perto. E aí eles foram pesquisar esse cobertor de lobo que tava em cima da cama, porque normalmente quando você compra um cobertor de lobo, ele tá uivando pra lua, tem mais de um lobo, mas aquele não. Era só o rosto do lobo olhando diretamente pra você. Então eles pensaram, não deve ser tão difícil achar quem produziu esse cobertor. E aí eles entraram no eBay e encontraram aquele exato cobertor que tinha sido vendido pra só uma pessoa. E era um cobertor feito por uma empresa norte-americana, só que eles vendiam internacionalmente, o que já dificultou as coisas. Um detalhe muito importante é que essa caçada por esse cara não teve nenhum envolvimento inicial
oficial da polícia, de investigadores, de nada. Eram simplesmente pessoas em um grupo do Facebook. O vídeo também tinha algumas vozes de fundo. A princípio, eles não conseguiram identificar qual língua era aquela, mas um dos membros do grupo era ucraniano e falou que a língua era russo. Daí eles falaram, tá bom, provavelmente essa pessoa é russa então. Só que analisando mais de perto o vídeo, dava pra ver que no finalzinho tinha um clique e as vozes paravam. Ou seja, não eram vozes de verdade, era uma gravação que o cara colocou de fundo pra confundir as pessoas. E depois eles foram descobrir que as vozes eram de uma série russa. Apesar de ter algumas informações, eles não tinham muito como seguir além disso. Eles continuaram com a caçada, mas nada muito específico, até que um tempo depois surgiu outro vídeo. Era o mesmo cobertor de lobo, o mesmo quarto. Dessa vez, aquela pessoa tava brincando com os gatinhos já mortos. Ele também divulgou algumas fotos junto com o vídeo. Eram fotos dos gatinhos que ele tinha acabado de matar naquele saco plástico. Eles também receberam um link de uma foto dentro de um perfil falso. Essa foto mostrava um homem segurando os gatinhos já mortos, mas o rosto dele tava borrado. Então dava pra ver que aquele cara, quem quer que ele fosse, tava brincando com eles. Ele realmente queria fazer daquilo uma caçada e sabia que aquele grupo existia e que tinha gente procurando por ele. Outra coisa que eles conseguiram ver no vídeo era um aspirador de pó amarelo, o que ele tinha usado para matar os gatos. Eles descobriram que esse modelo de aspirador só era vendido na América do Norte, então isso reduziu os países. Ou ele era dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou do México. Com a repercussão desses vídeos viralizando cada vez mais, teve uma organização chamada Rescue Inc., que também ajudou na busca, mas na verdade o que eles fizeram foi mais atrapalhar. Basicamente, essa organização vai atrás de pessoas que estão maltratando animais. E eles fazem tudo o que for possível, ainda dentro da lei, para que esses maltratos acabem. Só que eles não tomam umas medidas muito socialmente aceitáveis, digamos assim. Eles tentaram pegar aquela foto e usar a inteligência artificial para ver como o rosto dele poderia se parecer. E aí eles chegaram em um nome. Era um perfil do Facebook chamado Jamsin Cransalot Inhissas. Acho que é assim. Na foto tinha um rapaz loiro, ele tava de lado e ele tava com um chapéu de Papai Noel. Esse cara, esse perfil no Facebook, tinha postado um vídeo dele queimando um gatinho vivo dentro de uma gaiola. A legenda era, haha, passei dos limites. E essa foto do perfil com o chapéu de Papai Noel parecia o cara do vídeo dos primeiros gatinhos do aspirador de pó. E aí eles decidiram fazer o óbvio, mandar uma mensagem pra ele perguntando se ele tinha sido responsável. E ele respondeu, sim, eu mato gatinhos. Então eles pegaram a foto de perfil desse homem e eles pesquisaram na internet aonde ela já tinha sido postada. Eles encontraram a mesma foto em um site de pornografia masculino. Só que a foto nesse site estava com o cabelo um pouco mais escuro e sem o chapéu de Papai Noel, o que indicava que aquela pessoa no Facebook tinha salvado aquela foto, dado uma alterada e colocado no Facebook dela. Então não queria nem dizer que de fato era esse menino. A Rescue Inc., a organização, acabou achando que o cara responsável era uma pessoa que morava na Namíbia, ou seja, no lugar completamente oposto que o grupo do Facebook tinha pesquisado. Pro pessoal do grupo, aquilo não fazia sentido. Eles já tinham investigado algumas coisas por conta própria que indicava que a pessoa estava na América do Norte. O problema é que depois que a Rescue Inc. divulgou que talvez seria aquele cara, ele sofreu muito hate na internet por ter sido acusado de ter feito esses vídeos. E ele já era uma pessoa que sofria de depressão. Ele era só um troll da internet que queria parecer uma cópia desse cara que tava matando os gatinhos. Ele postou um vídeo que fez as pessoas acreditarem que ele era o cara, mas ele não era. Ele lutava com a depressão e ele passava muito tempo online. Talvez ele tivesse entendido aquilo só como um passatempo. É claro que é um passatempo péssimo, mas infelizmente essa pessoa acabou tirando a própria vida depois da repercussão. Agora vocês imaginam que essa caçada já tinha tomado uma proporção gigante na internet. A gente tá falando de 2010. Então, assim, é óbvio que a internet não era tão igual agora, mas já tinham muitas pessoas focadas. No grupo, eles receberam uma mensagem dizendo: a pessoa que vocês estão procurando é o Luca Magnotta. Quando as pessoas do grupo foram pesquisar esse nome online, eles encontraram muita coisa. Tinha um vídeo desse tal de Luca posando para várias fotos com músicas de fundo. Se você pesquisava as fotos dele no Google, tinha muitas fotos de ensaios de modelo. Também pareciam ter vários fã-clubes, várias fãs falando que ele era maravilhoso e que morriam por causa dele. Todos falavam coisas maravilhosas, inclusive tinham sites que falavam de boatos dele estar namorando a Madonna. E o fato é que esse tal de Luca parecia mesmo o cara do vídeo. Mas analisando mais de perto essas fotos, dava pra ver que elas eram meio estranhas. O rosto parecia diferente do corpo. A cor da pele do rosto era diferente da cor da pele do corpo. Então quando eles foram olhar mais de perto, dava pra ver que ele tava usando Photoshop pra colocar o rosto dele em fotos de pessoas famosas. E todos aqueles comentários das fãs
fãs e dos fã-clubes, eles eram de contas diferentes, mas as frases eram sempre as mesmas e sempre escritas da mesma forma. Então parecia até que tinha alguém criando várias contas diferentes pra falar a mesma coisa. Em 2007, alguns anos antes dos vídeos dos gatinhos, um jornal de Toronto, no Canadá, tinha publicado uma notícia de rumores do Luka Magnotta tá namorando uma mulher chamada Karla Homolka. Essa mulher ficou conhecida como a mulher mais odiada do Canadá. Isso porque ela namorava um cara chamado Paul Bernardo, que já tinha cometido vários crimes e era um assassino em série. Também tinha uma entrevista online do Luka falando que ele estava recebendo várias ameaças de morte por causa desses rumores que não eram verdade. Ele disse que a carreira dele estava sendo prejudicada, mas era bem estranho, por que do nada alguém ia relacionar o Luka com essa tal de Karla? E aí, quando eles menos esperavam, outro vídeo apareceu. Dessa vez, a mesma pessoa estava afogando um gatinho na banheira. E no fim daquele mesmo dia, mais um vídeo. Dessa vez, era uma pessoa vestida com uma roupa vermelha e aquele mesmo chapéu de Papai Noel. Na cama, agora, tinha uma cobra gigante, ela estava coberta com um cobertor, e aí ele coloca o gatinho em cima da cama, e é óbvio que a cobra vai fazer o que ela faz. Ela, infelizmente, come o gatinho. Eu odeio falar sobre isso, porque, gente, juro, não mexe com gatinhos. Não mexe. E o bizarro é que o usuário que postou esse vídeo era um usuário com o nome de uma das vítimas de um caso de um serial killer que ficou conhecido como os assassinatos dos Moore. Então, alguém pegou uma das vítimas falecidas que foram mortas por esse serial killer, criou uma conta em nome da garotinha, que era uma criança, e postou o vídeo do gato sendo morto por uma cobra. Então dava pra ver que quem quer que estivesse fazendo aquilo era viciado em assassinos em série. Esses dois novos vídeos agora ganharam uma atenção bem grande da mídia. Um jornalista do The Sun recebeu uma mensagem dizendo que a pessoa que eles estavam procurando estava em Londres, em um hotel específico. Então ele decidiu viajar até lá e tentar falar com a pessoa. Ele foi até lá, encontrou o Luka Magnotta, os dois conversaram um pouco, ele disse que ele estava sendo acusado de coisas injustamente, que ele estava recebendo várias ameaças. Ele até perguntou se o jornalista estava gravando, o jornalista disse que não. Foi uma conversa bem rápida. Quando o jornalista voltou para casa, ele recebeu um e-mail. O e-mail era de um cara chamado John Kilbride. Só que esse John também era uma das vítimas dos Moore. O e-mail dizia que era muito divertido ver tantas pessoas juntando evidências contra ele e não conseguindo pegá-lo. Ele dizia que ele ia continuar fazendo mais vídeos, mas dessa vez com humanos, não mais gatos. E aí que se confirma aquela teoria do prenda-me se for capaz. Dava pra ver claramente que ele tava se divertindo com essa caçada e com as pessoas não conseguindo pegar ele. E agora vocês imaginam o quanto a internet estava frustrada. Eles estavam de mãos atadas, a polícia não se envolvia, eles estavam recebendo cada vez mais vídeos absurdos que deixava todo mundo frustrado. E eles tentaram entrar em contato com investigadores, com policiais, mas ninguém dava atenção. Até porque não tinha acontecido a morte de uma pessoa. Até então eram só animais. E vocês sabem como que funciona a lei quando tem maus tratos com animais. Não é tão fácil assim de você conseguir que eles façam alguma coisa, infelizmente. E de repente foi postado no grupo um vídeo de um cassino em Las Vegas, o mesmo cassino que a Diana trabalhava. Isso indicava que quem quer que estivesse fazendo aquilo tinha ido até o cassino da Diana, que sabia onde ela trabalhava. E é claro que ela ficou preocupada. O que começou só como um passatempo para ela esquecer do relacionamento que ela estava sofrendo, se tornou de fato um caso em que ela podia estar sendo ameaçada. Depois de alguns dias, o próximo vídeo chegou e esse vídeo de fato era com uma pessoa e não mais com um gato. O vídeo se chama Um Lunático, um Quebra-Gelo. Ele começa com um homem amarrado na cama. Não dá pra ver o rosto desse homem. Em cima da cama, logo em cima, tem um pôster de Casablanca. Chega uma outra pessoa, um homem, faz carinho no rosto de quem tá deitado e pega uma câmera. De repente, ele pega o que parece ser um quebra-gelo e começa a perfurar o peito da pessoa diversas vezes. Cerca de 8 minutos depois, dá pra ouvir um cachorro latindo no vídeo e ele mostra que tem um cachorrinho ali, filhote, preto e branco. Enquanto isso acontecia, enquanto esse vídeo foi divulgado, em Montreal, um homem chamado Mike Nadeau era zelador de um prédio e ele foi tirar o lixo de manhã. Quando ele chegou nas lixeiras, ele viu que tinha uma mala ali do lado. Só que essa mala tinha um furo em cima e estavam saindo larvas de lá de dentro. Ele achou estranho que alguém tivesse deixado uma mala ali assim, e ele podia muito bem ter deixado quieto, só que ele ficou curioso e decidiu abrir a mala. Imediatamente, ele acionou a polícia de Montreal. Quando eles chegaram, eles se depararam com uma cena horrível. Dentro daquela mala tinha um
torso. Sem os braços, sem as pernas, sem a cabeça, só o torso de uma pessoa. E esse torso tinha várias marcas de perfuração ao longo do peito. No lixo do condomínio também tinham várias outras coisas. Tinha uma garrafa de vinho, um cartaz todo amassado, uma camiseta amarela, um filhote de cachorro, infelizmente, preto e branco, morto, e vários cobertores sujos de sangue. Também tinha uma carteira de motorista de Ontário, com o nome Luca Rocco Magnotta. Também tinha um recibo que tinha um número de um apartamento, 208. Então, a princípio, a polícia achou que quem tinha morrido, que aquele torso, era do Luca. Eles também encontraram uma faca que tinha sido pintada para parecer um quebra-gelo, uma faca, uma serra, e dentro do lixo estavam os braços e as pernas, mas sem as mãos e sem os pés. Também tinha um papel com um poema. O poema dizia: rosas são vermelhas, violetas são azuis. A polícia precisará da arcada dentária para identificar você. Puta. Eles decidiram checar o apartamento 208, mas quando eles chegaram lá, tava tudo limpo. Só que o policial ficou desconfiado, porque o quarto tava cheirando produtos químicos. No condomínio, tinha uma câmera de segurança que apontava tanto pra entrada do prédio, quanto pra área ali dos lixos. No dia 25 de maio, por volta das 2h47 da manhã, naquela região onde ficavam os lixos, tinha um homem que ficava indo e voltando de lá sem parar. Ele tava usando uma camiseta amarela. Ele fez cerca de 20 viagens até as 4 horas da manhã, o que era estranho, porque se é uma pessoa que mora no condomínio e tá indo jogar o lixo, normalmente você já leva todo o seu lixo e já joga de uma vez, não fica indo tantas vezes assim. E aí, de repente, um pé esquerdo foi enviado pro Partido Conservador do Canadá, que não fazia sentido nenhum. Por que um partido político tá recebendo um pé? E aí, uma mão foi enviada pro Partido Liberal. Olhando as câmeras de segurança da entrada do condomínio, dava pra ver o suspeito ali, o Luca Magnotta. Ele entrava no condomínio com um homem que parecia ser asiático. Olhando a lista de pessoas desaparecidas, eles encontraram um cara chamado Jun Lin. O Jun Lin era um cara bem tímido, ele não era abertamente gay, ele tinha se mudado pro Canadá justamente por isso, porque era um lugar mais liberal e acolhedor. Um dos amigos do Jun Lin foi contatado pelo irmão dele, perguntando se ele tinha visto o Jun em algum desses dias, e ele disse que não. Então ele decidiu ir até o apartamento do Jun Lin. O porteiro disse que ele não aparecia há alguns dias, e aí ele pediu autorização para poder ir até o apartamento e ver se estava tudo bem. Quando ele entrou no apartamento do Jun Lin, a gata dele parecia que estava passando fome, parecia que ela não comia há alguns dias. Só que o Jun Lin era completamente apaixonado pela gata dele, ele não ia deixar ela sem cuidados. Então ele imediatamente percebeu que tinha algo estranho e decidiu ligar para a polícia. Com essas informações, a galera da internet foi agir de novo. Eles prestaram muita atenção no cachorro, no latido de cachorro que tinha no vídeo. E aí eles entraram em um site chamado Craigslist, que vocês provavelmente já ouviram falar. É um site que você basicamente vende, compra tudo. E aí eles tentaram procurar alguma mensagem de um homem procurando por um cachorro. E de fato, eles acharam. Tinha uma pessoa dizendo que morava em um apartamento pequeno e que estava procurando um cachorro para adotar, qualquer que fosse o cachorro. Ele dizia que ele tinha experiência com cães, porque a família dele tinha um pet shop. E de fato, o Luca Magnotta ou as outras contas dele pela internet já tinham dado indícios e falado que a família tinha um pet shop. Então tinha uma semelhança aí. Tá, mas como que o Luca conheceu a vítima dele? Ainda na Craigslist, ele também tinha feito um post procurando agora um acompanhante. Ele dizia que ele queria gravar um filme só por diversão. E na gravação das câmeras de segurança, dava pra ver que os dois entravam juntos e depois o Luca sai sozinho, vestindo a camiseta amarela, que era do Jun, porque a primeira vez que ele entrou no prédio, ele que tava vestindo uma camiseta amarela. Então é óbvio que alguma coisa tinha acontecido. Na autópsia, inclusive, o Jun tinha sinais de um sedativo na corrente sanguínea. Esse sedativo também foi encontrado na garrafa de vinho. Então o Luca sai do apartamento, ele volta, se olha no espelho, mexe no cabelo, parece estar super despreocupado e ele volta com uma sacola. Quando eles foram usar luminol no apartamento para ver se tinham resquícios de sangue, eles apagaram as luzes e o quarto se acendeu completamente. O luminol, para quem não sabe, deixa tudo mais brilhante, meio azul assim, que ele consegue reagir com o sangue. E principalmente na cama e nas paredes em cima tinha muito sinal de sangue. No banheiro também eles conseguiam ver perfeitamente que encostaram na porta tinha ficado um torso. Então depois que ele matou o Jun na cama, ele levou ele pro banheiro. A polícia finalmente se rendeu e decidiu se juntar ao grupo do Facebook porque sabiam que eles tinham bastante informações. Finalmente eles estavam ouvindo a galera da internet. O que é bem complicado, porque se vocês forem
forem pensar, se a polícia tivesse ouvido desde o começo que talvez essa pessoa era perigosa, uma vítima teria sido evitada. Já estava bem claro para as pessoas que quem era o responsável por aquilo provavelmente era o Luca, ele era um dos principais suspeitos. E aí eles começaram a observar os passos dele pela cidade. Ele foi visto no aeroporto pegando um voo para Paris. Ele conseguiu pegar esse voo e aí as autoridades francesas foram alertadas que um assassino que poderia matar de novo estava chegando lá e que eles precisavam ficar espertos e aprender ele. Mas agora vamos voltar um pouco e falar sobre quem era o Luca Magnotta. O Luca cresceu como um garoto tímido. Ele até foi pra escola, mas ele sofria muito bullying porque ele era muito preocupado com a aparência dele, ele era muito zoado, então ele decidiu ficar um tempo estudando em casa. A família dele queria que ele estudasse em casa e isso fez com que ele se isolasse bastante. Ele tinha muito costume de assistir filmes, ele adorava cinema e ele tentou ser ator, mas ele não conseguiu. Inclusive tem vários testes aí na internet, tanto pra ele ser modelo quanto pra ele ser ator, e não parecia que ele era muito aceito. Ele era o primogênito de 3 filhos e a mãe dele era completamente obcecada por limpeza. Inclusive, um dos motivos para ela querer que o filho estudasse em casa é porque ela não queria que ele pegasse germes na escola. Dizem que às vezes ela trancava os filhos pra fora da casa e já tinha deixado os coelhos do lado de fora pra morrer no frio. O pai do Luca foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso deixou com que o Luca fosse viver em grande parte com a avó. Principalmente porque os pais dele eram muito jovens quando eles tiveram ele. A mãe tinha 16 anos e o pai 17. Como a carreira dele como ator não tinha dado certo, ele começou a postar fotos deles em sites de acompanhantes, principalmente masculinos. Ele era bissexual. E ele era bem aberto com a mãe dele sobre o trabalho que ele estava fazendo. Só que ele disse que em certo ponto, alguns dos clientes dele se tornaram meio sinistros, que eles tinham uns fetiches estranhos e que alguns eram violentos. E é claro que a mãe dele ficou preocupada. Também teve um acompanhante em específico que, de acordo com o Luca, ele se tornou algo mais. Ele se chamava Emanuel Manny Lopes. O Luca dizia que o Manny começou a perseguir ele, que todo lugar que ele ia, o Manny ia atrás. Se ele mudasse de telefone, o Manny conseguia o telefone novo e falava que ele nunca ia se livrar dele. E aí que vem uma reviravolta nessa história. O Luca disse pra mãe dele que ele não tinha postado aquele vídeo sozinho, que ele tinha sido forçado pelo Manny a fazer aquele vídeo matando os gatinhos e que se ele não fizesse, ele ia ser torturado pelo Manny ou poderia acontecer alguma coisa até com as pessoas que ele amava. Ele explicou que o Manny estava vendendo vídeos de animais sendo torturados e mortos na Deep Web e ele estava ganhando muito dinheiro com isso. Então ele estava forçando o Luca a fazer os vídeos. E no fim do primeiro vídeo, você consegue ver outro par de mãos ali. Então, pra mãe dele estava muito claro que o Manny também estava participando do vídeo. E aí ela sugeriu que eles fossem pra polícia, mas o Luca não deixou. Ele disse que podia ser muito perigoso, que ele já tinha recebido muitas ameaças e que ele nem sabia o que o Manny poderia fazer caso ele dedurasse. Inclusive, o Luca já tinha entrado em contato com um advogado dizendo exatamente a mesma coisa. Ele disse que ele estava sendo ameaçado por um cara chamado Manny e que ele estava sendo forçado a fazer vídeos matando gatinhos. Ele mandou foto do rosto dele todo machucado, como se ele tivesse sido abusado pelo Manny. E também tinha um boletim de ocorrência feito pela polícia em que o Luca dizia que ele tinha sido abusado e deixado em uma praia pra morrer. Tudo aquilo parecia bem plausível. Para aquele advogado, parecia muito que o Luca era uma pessoa vulnerável, tímida, fraca, estava sendo ameaçada por uma pessoa por causa do trabalho como acompanhante que ele estava fazendo. E fora essa conversa com o advogado, tinham outros relatórios do Luca sendo ameaçado e já falando desse tal de Manny, mas ninguém sabia quem era ele. Inclusive, ele mandou um e-mail pro advogado intitulado Lista de Abusos de Manny. E na lista haviam coisas como: me estrangulou com suas mãos e com um fio elétrico, me perfurou com um lápis e a caneta, me forçou a comer animais. E a lista vai ficando cada vez pior. Essas nem são as piores coisas. Bom, voltando agora. O Luca tinha conseguido ir pra França. Ele estava em Paris, eles receberam algumas denúncias do hotel onde ele estava hospedado, mas estava muito difícil de encontrar o Luca. Apesar dele ter a reserva no hotel, ele não passou a noite lá, então ele estava sendo bem esperto para não deixar rastros. Só que isso tomou uma proporção mundial. O jornal começou a falar sobre isso e a princípio os investigadores ficaram com receio, porque parecia que o Luca queria aquilo, ele queria publicidade, ele queria mostrar o que ele estava fazendo, ele queria ser uma celebridade. Além de que as notícias mostravam qual estava sendo o trabalho da polícia, então ficava mais fácil pro Luca conseguir se esconder. Mas por fim, finalmente, eles conseguiram capturar ele e um avião levou
mandou ele de volta pro Canadá. Inclusive, foi um avião específico para levar o Luca embora, porque eles não quiseram colocar esse cara em um avião com pessoas turistas, né? Quando ele chegou no Canadá, ele chegou algemado e ele foi descendo as escadas do avião. E na filmagem, parecia que ele tava gostando daquela situação. Parecia que ele tava com um sorriso de canto. Quando ele foi levado para interrogatório, ele parecia bem vulnerável. Ele era um garoto bem pequeno, bem magrinho, ele parecia assustado, ele não olhava nos olhos do investigador. Então, até quem tava olhando de fora ficou pensando, meu, como assim? Como ele foi o responsável por crimes tão brutais? E ele continuava afirmando que ele não tinha feito tudo aquilo sozinho, que o Manny tinha participado e ele parecia de fato ter muito medo do Manny. O que ele disse foi que naquele dia quem tinha falado pra ele fazer aquele vídeo caseiro com o Junlin tinha sido o Manny, que o Manny tava num carro preto do lado de fora do condomínio e ficava ligando o tempo todo pro Luca pra dar instruções pra ele de como ele deveria prosseguir. Então o Luca tinha que seguir essas instruções como se ele tivesse sendo coagido a fazer isso, e se ele não fizesse, ia acontecer algo com ele. Mas aí que entra a galera da internet de novo. O Luca tinha uma lista de codinomes que ele gostava de usar online. Como eu falei pra vocês, alguns eram das vítimas de assassinos em série. E esses codinomes sempre significavam alguma coisa a mais. Um deles era Catramel. E esse Catramel era uma personagem de um filme chamado Instinto Selvagem, que vocês provavelmente conhecem. A primeira cena do filme é muito parecida com o vídeo do assassinato. Ela também começa com um homem amarrado na cama e a Catramel pega um quebra-gelo e começa a perfurar o peito do amante dela. Como eu falei pra vocês, a faca que o Luca usou pra cometer o crime tinha sido pintada pra parecer um quebra-gelo. Mas aí que vem a reviravolta principal. Essa personagem no filme tem um ex-namorado abusivo. E o nome desse ex-abusivo é Manuel Vasquez, Manny. Ou seja, o Manny era o álibi falso do Luca. O Luca estava vivendo um filme, ele era a estrela do próprio filme. Os registros telefônicos mostravam que naquela noite o Luca não tinha feito e nem recebido nenhuma ligação. A forma que ele se portou no interrogatório era idêntica ao que a atriz se portava no filme. O cigarro, ele cruzando as pernas, era como se ele estivesse imitando aquele filme para a vida dele. E o mais bizarro disso tudo é que ele começou a construir essa história do Manny 1 ano e meio antes dele cometer um assassinato. Aquilo foi extremamente planejado e premeditado. E as autoridades nunca encontraram evidências de que o Manny era uma pessoa real. Em 2014, o Luca Magnotta foi condenado por homicídio e a prisão perpétua. Bom, esse foi o caso doido de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. Assistam o documentário, porque é muito bom. E assim, é complicado as pessoas da internet investigarem casos, porque se eles estivessem errados com relação ao Luca, eles podiam ter acabado com a vida de uma pessoa. Inclusive, aconteceu isso, né? Teve uma pessoa que tirou a própria vida por causa da repercussão desse caso. Então, assim, ainda bem que eles estavam certos, ainda bem que eles fizeram um trabalho ótimo e ajudaram a polícia. Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado. Bom, até a próxima.